Começamos mais um podcast. Como que é o nome, Anderson? Metafísica da Vida. Você já sabe por que desse nome, eu já te contei. É sempre bom lembrar. É sempre bom lembrar. Vou deixar para lembrar no final, mas vou falar para você por que a gente está aqui hoje para falar de mulher. Isso, pra gente falar de mulher, assim, com o testemunho de duas mulheres que a gente acompanha há algum tempo e a gente sabe que tem muito pra entregar aí, né? Uma trajetória admirável. Né? Mas eu não vou falar com elas agora não, né? Eu vou falar com essa pessoa que tá lá em casa e que vai assistir esse podcast em algum momento, que a gente faz com tanto amor e carinho. Bem-vindo você ao nosso podcast Metafísica da Vida. E por que Metafísica da Vida? No decorrer desse episódio, vocês vão entender um pouco mais. É aquilo aonde tudo nasce, aonde tudo acontece, onde tudo começa, que são as suas raízes, sua alma, sua existência e toda essa coisa maravilhosa que é chamada vida. E hoje estamos aqui para falar com mulheres, para falar de mulheres e para falar dessa coisa magnífica que Deus criou. E a gente trouxe duas representantes de peso e elas vão falar daqui a pouquinho, vão se apresentar. Mas antes disso, eu sou o Nestor Cândido de Jesus, filho de Dona Conceição e de seu Nestor, criador e idealizador do processo e do projeto Metafísica da Vida, e tô juntando uma galera para falar sobre vida, amores, paixões. Com o que eu atuo? Psicanalista, metafísico e todas as outras coisas, mas vamos resumir um pouco hoje essa apresentação, porque já teve nosso primeiro, né, Anderson? E a galera já tá conhecendo um pouquinho a gente, né? Mas conta para mim quem é você, o que você tá fazendo aqui? Eu sou Anderson de Souza, eu sou psicanalista, sou terapeuta afirmativo e sou educador socioemocional. A parte do ator tem também? Sim, porque eu já não digo mais ator, porque ator para mim já não é mais uma profissão, é uma característica de vida. Característica de vida? Sim. E o que é essa característica de vida? É como a gente conversou um pouco no último podcast, eu acho que assim, o grande ensinamento que eu tive da vida e até tudo que eu estudo hoje do meu trabalho é reflexo de tudo que eu pude aprender no teatro, de tudo que eu pude aprender na minha carreira como ator. Então, assim, porque é esse o grande trabalho do ator, né? É esse treino da empatia e da conexão humana. E também da corregulação, da autorregulação emocional. Então, assim, é o que dá base para todo o meu trabalho, tudo que eu estudo hoje. E quanto mais eu estudo, mais eu revisito o treino do teatro na minha vida. Olha que maravilha, né, gente? Já deu para vocês perceberem que a gente tá com uma galera de peso aqui, né? Mas em primeiro momento eu vou chamar ela, que é mãe, que é empresária, que desenvolve pessoas, que desenvolve carreiras e que para mim é um grande orgulho estar com ela aqui hoje para se apresentar, para falar quem ela é e o que ela veio fazer de gostoso aqui com a gente hoje. Seja bem-vinda, Flávia Figer. Muito obrigada. Quem és tu? Conta pra gente. Complexos, né? Quem sou eu, né? Quem somos, né? Eu gosto muito de dizer que estamos, né? Então, hoje estou Flávia Figer, com muito orgulho a tudo que isso representa. Sou publicitária de formação, mãe por convicção e executiva e ao mesmo tempo empreendedora na vida, nos negócios, na vida das pessoas, inclusive. Nossa, que gostoso. E você acha complexo falar de tudo isso? Quanta coisa boa. Eu acho, não complexo no sentido não da questão da dificuldade, mas a profundidade, né? Eu acho que essa questão da definição já é uma das coisas que eu há algum tempo quis quebrar como padrão da minha vida. Eu gosto de pensar que hoje eu estou. Para mim se tornou mais leve entender como estou ao invés de me definir nos papéis. Então hoje eu estou de inúmeras formas e acho que esse é um bom começo pra gente falar disso. Ela pegou a frase do primeiro podcast, ela assistiu o primeiro podcast, porque ela tá me ajudando a me desenvolver, e ela pegou lá o estou humano, estou Flávia, mas seja bem-vinda. Obrigada. Pra gente é uma grande honra ter você aqui hoje pra nos banhar com toda a sua sabedoria, com toda a sua experiência de vida, tá bom? Pra mim é uma honra, como eu sempre te falo, um prazer estar dividindo essa mesa com vocês, de verdade, do fundo do meu coração, um grande presente estar aqui hoje. E eu quero aproveitar esse gancho, Anderson, para sempre ressaltar com todo mundo que aqui nós não trabalhamos com nenhum modelo, padrão, exclusão, nem nada, né? Esse é um podcast gostoso, onde a gente vai falar de todas essas coisas de vida e
Para quê? Para que a nossa missão, a nossa função e o nosso movimento possa inspirar outras pessoas. Porque se a gente conseguiu, e não nos colocando em um lugar de maior ou menor, nós temos aí um dever para a comunidade de entregar aquilo que a gente aprendeu e ajudar que essas raízes, galhos e tudo isso que representa a metafísica da vida possa ir adiante, né? Agora, dizendo isso, essa pessoa que eu convidei para estar com a gente, ela é muito intrigante. É uma mulher forte, também empresária, também trabalha aí com grandes equipes, é uma pessoa de mercado, é uma pessoa de uma personalidade bem intensa e marcante, e eu quero convidar ela mesma para falar dela. Seja bem-vinda, Daniele Mendes. Oi, pessoal, prazer estar com todos vocês. Eu acho que eu não preciso falar mais, você já me apresentou, né? Se apresente, quem é você? Bom, gente, sou Daniele, sou mulher, sou filha da Márcia, do Wilson, sou santista. Sou coach, psicanalista, especialista em vendas e em desenvolvimento de pessoas e equipes de alta performance. Hoje eu atuo como gerente comercial e de parcerias numa empresa de software. E aí eu tenho um time de 20 pessoas comigo. E eu vim aqui hoje para bater um papo, para de repente passar alguma mensagem bacana para as pessoas que estão nos assistindo, e mais do que isso, para tentar de alguma forma trazer a minha história e contemplar a história de todos vocês, para que a gente consiga aí explicar para as pessoas que todo mundo tem aí passado, presente, que pode construir um futuro bacana e que ninguém tá sozinho, né? Eu acho que muitas vezes a gente passa algumas coisas na vida, mas ninguém tá sozinho. Todo mundo passa problemas, todo mundo passa desafios, mas a gente tá aqui com um grande aprendizado. É isso? É isso. Acabou o podcast, gente. Pronto. Eu gostei da fala, Dani, que você coloca, que eu vou traduzir no conceito metafísico, né? Vamos trazer para a vida, né, Anderson? No final de toda essa coisa chamada humanidade, ninguém solta a mão de ninguém. Mas de vez em quando a gente precisa só dar uma soltadinha para a gente poder seguir o nosso caminho. E o que é esse conceito e do que vamos falar hoje, né? Mulher pode ser aquilo que ela quiser, desde que ela não se esqueça de que ela é mulher. Isso é muito amplo e vocês nos honram, né, com a presença de vocês, e a gente vai explanar bem nesse conceito. Por quê? Temos aqui uma pessoa independente, com uma carreira, com uma vida, com uma estrutura, e hoje solteira, se você me permite, Solteira. mas bem convicta com tudo isso, e nós temos uma mãe. Então, trazer esses dois arquétipos, né? E uma mãe que angariou carreira, que deslanchou e que foi pra cima e que foi pra vida e que é extremamente apaixonada por essas filhas que ela colocou no mundo. Sim. E o gostoso disso, Anderson, é o seguinte: nós temos dois arquétipos bem próximos, mas também bem distantes, e o engraçado é que a mãe que a gente tem aqui, a gente vai falar sobre mulheres, ela é mãe de mulheres, né? Sim. Porque por mais que sejam meninas ainda, adolescentes, eu já vou te dar a fala, são mulheres. E o que eu quis trazer com isso, gente? A gente precisa levantar uma bandeira sem criar aí preconceito, aquela coisa toda, porque a gente não trabalha com isso, do quanto é importante o papel da mulher na sociedade, do quanto é importante a mulher reconhecer tudo aquilo que ela faz de bom na vida, né, no cotidiano, o quanto ela consegue entregar enquanto mãe, o quanto ela consegue entregar enquanto esposa, o quanto ela consegue entregar enquanto profissional, e o quanto ainda ela tem muito mais para entregar e muitas vezes a gente não percebe. E é por isso que eu quero contar com vocês hoje, né? Mas eu vou jogar a bola para esse meu parceiro aí de projeto e eu quero que você comece aí com aquela pergunta fatídica e boa para elas. Porque o Nestor propondo um tema desse, né? Assim, traz dois conceitos muito fortes que são super subjetivos, né? Que é o que é ser mulher e o força. Dois conceitos que é atravessado por muita subjetividade aí. Então eu queria saber de você, talvez, primeira Flávia, me conta, como é que você se descreve enquanto mulher e como que você percebe a sua força? Uou! Só isso, né? Só isso. Bom, primeiro que é muito engraçado, porque normalmente a minha força vem primeiro, né? Eu sou uma pessoa que acho que me ver numa questão da delicadeza do feminino foi algo que demorou muito para isso acontecer, porque eu sou uma executora.
desde que vim para essa existência, desde que nasci, vamos dizer assim, né? Desde sempre, né? É uma questão de fazer acontecer pela vida, pelas coisas, e né? não vou levantar essa bandeira agora, mas eu sempre me vi muito executora, né? E eu me lembro da minha mãe falando, até hoje a gente brinca com isso, mas desde pequena, assim, eu não consigo com você, não no sentido de eu preciso te dominar nem nada, mas no sentido de que eu levo a vida, né? É aquela pessoa que faz, que acontece com uma energia, com uma coisa, então vamos acontecer, então não sei o que. E é muito difícil as pessoas entenderem ou perceberem o meu silêncio, a minha delicadeza, o meu feminino, aonde ali eu me calo, aonde eu sou delicada, aonde eu sou romântica, e é quase impossível, né, disso aparecer no dia a dia. E sempre isso era um tabu para mim, porque demorou muito para eu, mesmo fisicamente dizendo, a minha adolescência, eu era uma garota, uma adolescente muito bonita, com assim, cabelão, né, olhando aquela coisa muito feminina, vamos dizer assim, só que ao mesmo tempo muito moleca e muito com uma ansiedade, né, eu tenho ansiedade crônica, então assim, fazer, e essa mulher, ela foi ficando guardada, até que eu me vi mãe. Quando eu me vi mãe, exatamente, me veio como uma deusa, a dona das feras, uma coisa assim, sabe? Uma fera, uma esprenha, uma coisa assim, um amor maior que a mim mesma, a sensibilidade que brotava em mim para uma delicadeza que eu não conhecia de mim. E quando, de fato, né? A gente nasce quando o filho nasce, né? A mãe nasce quando o filho nasce. E quando a Manu, minha primeira filha, nasceu, quando eu olhei, eu falo isso para ela até hoje. Quando eu olhei nos olhos dela com a paz de alma que ela tem, eu senti essa minha sensibilidade do feminino. Eu falei, uau, temos uma mulher aqui, né? Foi aí que eu comecei, eu estava coincidentemente terminando a faculdade, e eu sou uma publicitária de formação, né? E eu já comecei, já tinha começado o desenvolvimento em pessoas, porque eu sabia que eu ia posicionar pessoas, que queria trabalhar com pessoas. E foi aí que, inclusive já fazendo muita terapia, muita coisa, eu comecei a entender a sensibilidade desse feminino por trás, comecei a me ver nessa sensibilidade e deixar aflorar de uma certa forma. Eu posso te dizer, respondendo a sua pergunta, que o meu feminino, ele aparece nos detalhes. Ele me aparece para quem quer enxergar. Uau! Fui para vários lugares agora. Porque eu acho que é uma discussão que mexe muito com a gente, até porque a gente pensa que a masculinidade ela é construída depois no reflexo da feminilidade, né? É um conceito que é um conceito secundário. E aí vê que interessante que a Flávia já traz nessa fala que a gente tem esse conceito dessas mulheres que se entendem como mulheres fortes, né? Que estão além desse escopo muito raso do que a gente entende do limite do feminino. Que é justamente isso da gente, às vezes, parece que confunde. Por eu ter uma performance muito minha, de uma maneira muito à frente, dentro desses conceitos que a gente aprendeu a simbolizar como masculino, Sim. da força, da decisão, do enfrentamento. E parece que a gente, para se encaixar e para expressar essa força que é autêntica, eu quero me assemelhar ao masculino, quero me masculinizar simbolicamente, que eu tô falando isso, tá, gente? Nesse sentido, como se eu estivesse negando o meu feminino e falo assim, peraí, sabe? Aí tem essa grande experiência que atravessa, né, no seu caso, a maternidade, que vem que fala assim, opa, tem tudo isso aqui, eu não preciso negar essa minha delicadeza. Ela me despertou. Não, eu vou te dizer assim, eu sou uma pessoa que eu amo os dois lados, né? O feminino e o masculino. Inclusive, em todo ser humano, eu gosto de identificar o feminino e o masculino deste ser humano, né? E eu acho que, assim, os dois são fundamentais para a vida acontecer, né? E a gente... e, assim, o respeito dentre os elementos que caracterizam uma e outra. Mas eu nunca me vi uma mulher masculina, mas sempre me vi uma mulher muito prática. E muito objetiva, muito dinâmica, muito executora, muito então vamos. Então, se perguntar para mim, para as pessoas, que engraçado que quando eu volto para minha cidade natal, as pessoas me chamam de Flavinha até hoje e elas me reconhecem como a mesma Flavinha de sempre, exatamente porque eu não perdi. As minhas filhas me zoam muito porque eu falo assim, tá bom? Nesse momento, muito provavelmente, elas vão estar rindo de mim, porque eu falo com as mãos. Mas eu não perdi essa coisa da Flavinha executora. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que com a maternidade, sim, ela me trouxe a calma necessária para eu só parar e olhar aquele serzinho e aquela paz que vinha dele e aquela coisa, né? A gente só enxerga na gente, enxerga no outro que tem na gente, né? Então, quando eu vi a doçura, quando eu vi aquela delicadeza,
na maternidade, eu enxerguei ela em mim. Então foi uma coisa... É assim... Eu tô sem palavras no sentido de